Alô, teste som. Bom, boa tarde a todos, boa tarde aos vereadores aqui presentes, também aos servidores da prefeitura, né, a secretária de Finanças, também a Silvana. Essa audiência pública tem o objetivo a apresentação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2024, né, então aí fecha o ano de 2024 com essa apresentação. Então nós vamos começar primeiramente pela apresentação das receitas, né? Quando foi feito o orçamento lá em 2023 para 2024, a previsão da receita era de 73 milhões e 500 mil reais. Isso estava previsto em torno de 60 milhões e 455 mil de receitas correntes e 13 milhões e 44 mil 970 reais de receitas de capital. Então, esse é o que estava na previsão orçamentária e o que foi realizado. De receitas correntes, 61 milhões e 920 mil reais. Então, ficou muito próximo daquilo que foi planejado, né? Dentro daquilo que a gente projeta no orçamento, né? Ficou muito próximo. E as receitas de capital, previsões 13 milhões, veio 9 milhões 994 mil. Então, das receitas de capital, algumas coisas acabam sendo feito, tem algumas coisas de despesas de capital que foram empenhadas no ano passado, mas o recurso acaba vindo no transcorrer do exercício seguinte, né? Então, a receita total ficou em 71 milhões 915 mil e 11 reais e 21 centavos. A despesa prevista, que é no orçamento também, então aquilo que é previsto de receita é a mesma quantidade da despesa, 60 milhões de receita corrente e 13 milhões de despesa de capital. Que eu coloquei despesa de capital, né? E as despesas correntes eram 54 milhões, que teve no exercício, e despesa de capital 19 milhões 373 mil. Total 73 milhões 918 mil reais. Comparativo das receitas correntes e receitas de capital. Eu sempre gosto de trazer esse comparativo de um exercício anterior para o exercício seguinte, né? Então, nós, de impostos, taxas e contribuições, aqui entra os impostos municipais, IPTU, ISS, TBI, Imposto de Renda e outras taxas, né? De 2023, nós arrecadamos 4 milhões 888 mil, e esse ano, 2024, 4 milhões 650 mil. Uma diferença de menos 238 mil reais a menos em relação a 2023, né? O que ocasionou essa redução aqui, né? Nós tivemos de IPTU, 383, foi arrecadado 16 mil. Uma pequena diferença, mas foi inferior ao exercício anterior, né? De ISS, em 2023, 1 milhão 247 e 2024, 1 milhão 623, um aumento de 379 mil reais. Então, aumentou. O ISS é uma receita que constantemente vem aumentando gradativamente, né? O ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, né? Isso é muito relativo, né? Vai depender daquela movimentação de transferência, de venda de bens, de terrenos, imóveis. No ano de 2023 foi um ano muito bom, 1 milhão 874 mil, e o ano passado 858 mil, né? Arrecadou 1 milhão a menos em relação a 2023, 1 milhão e 16 mil. Esse aqui, do imposto da renda retido na fonte, 1 milhão 322 mil
em 2023 e 1.741.000 em 2024, um aumento de 418 mil. Esse aumento significativo que teve aqui em 2024 decorre basicamente de que, a partir do meados de 2023, os municípios começaram a poder fazer a retenção daquilo que o município compra de mercadorias e serviços. Ele pode fazer a retenção do imposto de renda, que varia da alíquota de 0,24%, 1,2% até 4,8%. Né? Então, isso gerou um impacto de R$418 mil a mais. Outros impostos, taxas, 61,58 mil. Então, teve uma variação muito pequena ali também. Receita de contribuições, 390 mil. Aqui a COSIPA, Contribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Pública, né, 390 em 2023, 465, aumento de 84 mil. Receita patrimonial, aqui é decorrente de rendimento de aplicação financeira, né, todo o recurso financeiro que o município tem vai para a aplicação, né, ele está constantemente em aplicação e ele precisa render. Né, então, um aumento de 344 mil. Receita agropecuária, aqui é receita decorrente de pacote agrícola, né? 2023, 510 mil, 2024 é 272 mil, uma redução de 237 mil. Aqui decorre, se não me engano, 2022, né, que é a arrecadação, né, quando se não me engano, 2022 teve 2 pacotes agrícolas, e aí tem um volume maior. Esse dinheiro que arrecada aqui durante o exercício é decorrente daquilo que as pessoas, os agricultores pegaram de pacote agrícola e estão recolhendo para o município. Tem um subsídio, uma parte é descontado, né, eles não pagam, né? E então a tendência é que sempre o valor fique menor. Receita de serviços, 32 mil em 2023, 122 mil em 2024, um aumento de 90 mil. Esse também de código de taxas e algumas coisas a mais que ocorreram durante o exercício. Nesse quadro aqui, as transferências correntes são as nossas principais receitas do município, né? Aquilo que o município recebe, principalmente, que é a nossa principal receita, que é o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, né? Aqui tem, então, no caso, FPM, ICMS, IPVA, ITR, transferências das leis constitucionais, transferências do Fundeb e outras transferências correntes. Então, nós tivemos em 2023 53 milhões 873 mil, no ano passado é 62 milhões 878 mil reais, um aumento de 6 milhões e 5 mil. Da onde que veio esses aumentos? O FPM, que é nossa principal aí, fonte de receita, 2023, 22 milhões 146 mil, 2024, 25 milhões 638 mil, um aumento de 3 milhões 491 mil reais a mais. ICMS também vem constantemente subindo, 16 milhões 137 mil em 2023, 18 milhões 208 mil em 2024, 2 milhões 70 mil a mais. O IPVA é uma que também cresce constantemente, normalmente às vezes um pouco menos, mas é constante, 1.719 mil e 1.824 mil em 2024, um aumento de 105 mil. Do IPVA, o município fica com 50%, então, né, aquilo que as pessoas pagam de IPVA, 50% vai para o Estado, 50% vem para o município. No ITR, o município fica com 100%, teve uma redução também em relação ao ano passado, 1.054 mil em 2023 e 857 mil em 2024. 196 mil a menos do ano passado.
Transferência Lei Complementar 61, aqui é da participação do IPI, 166 mil. O ano passado, 275, um aumento também significativo, desse de 108 mil reais. As transferências do Fundeb também teve um aumento significativo, 5 milhões 340 mil em 2023 e 6 milhões 731 mil. Um aumento de 1 milhão 391 mil reais. E aqui outras transferências correntes são variáveis mesmo, né? 10 milhões 709 mil, vai depender do convênio, uma série de coisas, né? Então, 10 milhões 309 mil em 2023 e o ano passado 9 milhões 343 mil. Menos 965 mil reais em relação ao ano anterior. Aí, continuando, outras receitas correntes, né, que são classificadas. Aqui teve algumas receitas que às vezes não vão aqui em transferências correntes, vão para outras receitas correntes. 2023, 76 mil, 2024, 730 mil, um aumento de 654 mil. Então, mais ou menos equilíbrio com as outras transferências correntes. Aí, desse montante, a gente deduz a parte do Fundeb, né, que tem que deduzir, que o Fundeb está incorporado lá no FPM e ele vem numa conta separada. Então, 7 milhões 948 mil em 2023 e 8 milhões 880 mil em 2024, que totaliza ali 56 milhões de receitas correntes, o total de receitas correntes em 2023 e 61 milhões 920 em 2024. Então, o total das receitas de um exercício para o outro aumentou 5 milhões 771 366 e 71 centavos. Em relação às despesas, as receitas de capital ainda, receita de capital ainda. Aqui de operação de crédito nós tínhamos em 2023 2 milhões 61, que era uma operação de crédito no valor de 6 milhões, né? Ele 2061 veio em 2023 e 3 milhões 939 veio em 2024. Então, um aumento de 1 milhão 878. A alienação de bens em 2023 foi feito um leilão, né, que entrou R$ 738.640, e o ano passado não foi feito leilão. Então, arrecadou a menos em relação ao ano anterior. Amortização de empréstimo não tem, né? E transferência de capital, de convênios principalmente, 7 milhões 288 mil em 2023 e 6 milhões 55 mil em 2024. 1 milhão 233 mil a menos, né? Isso também tem um reflexo um pouco da questão eleitoral, ano eleitoral, né? Então gera um pouco de reflexo. Então, o total de receitas de capital 2023, 10.088, 2024, 9.994 mil. Menos 93 mil, quase mais ou menos equilibrado. Vamos às despesas, né? As despesas concorrentes, como se comportaram. Então, a previsão é o realizado em 2023, não é a previsão aqui, é o que ocorreu em 2023. De despesas correntes, 51 milhões 395 mil e 2024, 54 milhões 544 mil reais. Um aumento de 3 milhões 149 mil. Pessoal e encargos sociais, 23 milhões 548 mil e no ano passado 22 milhões 988 mil. Uma redução de 568 mil reais a menos, né? Mas como assim, né? Então aqui cabe também uma explicação. Mesmo ocorrendo reajuste dos servidores e tudo mais, houve essa redução devido à seguinte situação. Em 2023, foi aprovada uma lei
para a redução da alíquota patronal de 20% para 8% dos municípios. E essa redução ela iria até março de 2024, março ou abril, ano 2024. No entanto, vocês devem ter acompanhado pela televisão, houve aquela discussão sobre a desoneração da folha e foi mantida a redução de 8% da alíquota patronal do INSS, de 8% até o final de 2024, né? Então, o que acontece? Isso não vai em folha, né? Acabou uma redução da folha. Então, em relação à questão da alíquota patronal do INSS, ficou aprovado da seguinte maneira: 2024 manteve 8%, 2025, esse ano vai ser 12%, o ano que vem 16% e no ano de 2027 ele volta ao mesmo valor que era de 20%. Então, esse era o valor que já havia sido pago, você contribuía, né? Então, esse ano já dá um pouquinho impacto maior, mas, então, essa redução aqui de gastar menos com folha de pagamento, basicamente é decorrente da alíquota patronal do INSS. Juros e encargos da dívida, 836.907, e o ano passado, 1.154.000, no momento 317. Normal também. Outras despesas correntes, 27 milhões e 9 mil, e o ano passado 30 milhões e 409. Também permaneceu equilibrado, 3 milhões e 400 mil a mais. E as despesas de capital, 8 milhões e 433 mil em 2023, e o ano passado 19 milhões e 373 mil reais. Esse é o valor que está empenhado, né? Então, no ano passado tivemos tem convênio de pavimentação, tem obras em execução, tem uma série de obras que estão em execução, algumas coisas ainda estão para vir, né? Isso é contratos que foram efetivamente empenhados, né? Então, um aumento de 10 milhões e 940. De investimentos em 2023 foi 7 milhões e 25, e o ano passado 18 milhões e 963 mil reais, com aumento de 11 milhões e 938. E de amortização da dívida, 1 milhão e 408 em 2023 e 410 em 2024, uma redução de menos 998 mil. Aqui, o normal era estar maior do que esse valor aqui, né? Só que aconteceu em 2022, que teve, o município teve estado de calamidade pública, quando aquele vendaval aqui, né? Não foi calamidade pública, desculpe, situação de emergência, se não me engano agora, é isso aí. Então, daí, quando o município entra nesse pode solicitar não paga o principal da dívida, né? Só os juros. São os juros da dívida. Então, daí, o ano passado não paga o principal, e ele acabou dando essa diferença aqui, né? Essa de 410 aqui, aqui o que foi feito foi somente do Paraná Cidade, né? Então, os do Paraná Cidade foi solicitado, da Caixa não continuamos pagando normalmente, daí. Aqui é um demonstrativo da dívida consolidada. Então, a dívida do município terminou 2023 com 8 milhões 325 mil, e terminou 2024 com 12 milhões e 59 mil. Então, aqui está o valor também daqueles 3 milhões e 900 e pouco, né, que foram do ano passado, da dívida, né? Então, amortizou pouco, aumentou em relação a porque tinha aquela apuração de crédito no valor de 6 milhões, né? Que foi pegado praticamente 2 milhões em 2023 e os 4 milhões em 2024. Disponibilidade de caixa, né? Aqui a caixa bruta, nós tinha em caixa 15 milhões e 899 em 2023, terminamos 2024 com 19 milhões e 714 mil reais, né?
Então, aqui o desconto que eu tenho de restos a pagar processado e depósitos restituíveis, aqui que também tem que restituição. Então, descontos e valor, sobra um caixa líquido de tinha 14, foi para 18 milhões o caixa da prefeitura. Desses 18 milhões, então, é só um comparativo, né? Chama-se a dívida consolidada líquida. Se eu utilizasse todos os meus recursos em 2026 de caixa, conseguiria pagar a minha total da dívida do município, né? E ainda sobraria as 5.728. Em 2024, também conseguiria pagar o total da dívida e sobraria ainda 6.571, né? Então, é um resultado bastante positivo. A questão do endividamento, né? Não necessariamente esses 18 milhões são recursos livres para pagamento de dívida, né? Eles não são, né? Aí tem recursos de, principalmente, o maior montante é recurso de convênios e, enfim, uma série de coisas que estão, principalmente obras que estão em execução, e também o superávit financeiro das contas que acaba sobrando para o exercício seguinte. Então, essa é uma avaliação de análise, né? Então, a situação era de 5 milhões, foi para 6 milhões, então temos uma situação positiva de 843 mil reais. Em relação aos índices, né, o município precisa cumprir com alguns índices que a lei de responsabilidade fiscal exige, que seja gastado pelo menos 15% de transferências, né, constitucionais e tributos municipais. O município atingiu 19,09% desse aí. Então, ficou 4,09% acima do montante, né? Os valores que servem de base de cálculo para apuração do índice da saúde, 48.996. Então, temos despesa empenhada de 3.554.000 reais, né? Totalizou 19,09%. Esse é um índice que também necessário, que o município precisa estar constantemente monitorando, que é as despesas com o pessoal. Então, a receita corrente líquida totalizou 61.920.000. Dessa receita corrente líquida, antes de deduzir alguns valores que não fazem parte da base de cálculo para a apuração do índice de despesas com o pessoal. Então, aí deduz, veio 1.103.000 de emendas obrigatórias da União, mais 200 de emendas de bancada, mais 1.182.308 dos agentes comunitários de saúde que também ficam fora do índice. Então, o valor para a apuração do índice de despesa com o pessoal é 59.435.000. Desse foi gasto 21.690.000, total de 36,49%. Aqui, no relatório da LRF, ele traz os índices máximos até onde o máximo o município poderia ter chegado, né? Então, o máximo pode ter atingido 54%, que seria 32.095.000. Aí tem o limite prudencial, que é o 51,30%, que daí, quando o município atinge esse montante, já começa a ter algumas restrições, seria 30.490.000. E o limite de alerta, quando o município atinge 90% dos 54%, ele já recebe um alerta do Tribunal de Contas para monitorar suas despesas com o pessoal, né? Então, seria 28 milhões. Então, nós ficamos aí 7 milhões abaixo do índice, do limite mínimo, né, do limite de alerta do Tribunal de Contas. Então, o reflexo desse aqui está bastante relacionada à questão do ano eleitoral, né? Eles têm que reduzir as contratações, e também aquela questão do 20% que baixou para 8%, que a expectativa era que fosse até abril, mas acabou indo para o ano inteiro, né? Foi para
2024 inteiro. Então, esse ano, a tendência só em relação ao INSS, ele já vai dar um impactozinho um pouquinho maior. No entanto, vai depender da arrecadação e uma série de fatores. Então, esse índice nós fazemos o monitoramento constantemente, né? Mensalmente, cada bimestralmente, todos os meses a gente está fazendo esse monitoramento para que a gente sempre esteja dentro do limite permitido pela legislação. Em relação ao Fundeb, a receita bruta de impostos relacionados ao Fundeb dá 51.395.000, o mínimo daria 12.848.000, o valor aplicado foi 12.970.000, né? Nós ficamos muito próximo do índice 25,24%, né? Passamos uma de só 122.025. Aqui está uma parte do reflexo daquilo que a gente projetou em relação à questão do INSS patronal, que gera um reflexo também. E outro reflexo aqui, nós tínhamos também uma previsão de adesão de uma ata para a compra de uns veículos, né, utilizar recursos aqui do transporte escolar. O município aderiu, aí acabou mudando o preço e o feito acabou não adquirindo. Então, esse índice poderia ter ido até 26 ou 27, né? Então, vamos ver esse ano se houver uma ata do governo federal, se o município vai aderir também ou não daí. Okay? Desse montante, né, esse índice da lei de responsabilidade fiscal, então, 25, ficamos com 25,24%, e o mínimo de 70% do gasto com os profissionais da educação, nós atingimos 82,51%. Então, ficamos 12,51% acima do mínimo, né? Então, queria trazer para vocês aqui também, né, esse aqui está na página do município, no site da prefeitura. Tem o acesso rápido lá, né? Quem conhece, o pessoal já acessa bastante a página, né? Então, todas as informações esses relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal ficam disponibilizados no site do município, no portal da transparência. Então, quem acessa lá o site www.novolaranjeiras.pr.gov.br, tem ali uma parte de acesso rápido, a pessoa clica em transparência, quando ele clicar ali, vai direcionar para essa página aqui, da Lei de Responsabilidade Fiscal, tem o segundo quadradinho, né, aqui, da LRF, quando clica no maisinho, ele vai abrir todos os relatórios que estão da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí tem o balanço orçamentário da receita, da despesa por função, educação, despesa com o pessoal e tudo mais, né? Então fica tudo disponibilizado no site lá, né? Essas informações. Então, em resumo, e se eventualmente, caso a pessoa não tenha lá, nós também colocamos o e-mail da contabilidade, né? Às vezes as pessoas precisam de informação complementar, contabilidade@pmnl.pr.gov.br. Em resumo, em relação à questão da execução orçamentária de receitas e despesas de 2024, né, nós tivemos uma execução muito tranquila, né? O município cumpriu com todas as obrigações, as receitas, né? Como é um ano eleitoral, né? Traz algumas restrições, né? Então é mais. E houve alguns recursos, por exemplo, pavimentação, né? Tivemos alguns convênios, né? Acaba ficando de um exercício para o outro e acaba sendo executado no exercício seguinte. Mas, em resumo mesmo, né, só a situação financeira da prefeitura é muito tranquila. E os índices estão todos dentro do que exige a legislação, né? Então, se alguém tiver uma pergunta, se não tiver, nós vamos dar sequência, né? Temos a apresentação da saúde aqui também, né? Então, se a Juscelícia ou tiver uma questão, depois levanta a mão, daí nós podemos... Então, só um pouquinho, né?
Boa tarde a todos. Vocês hoje vão ver uma apresentação diferente. Quem já viu outras vezes a prestação de contas por parte da saúde, viu que eu sempre vim aqui, ou a Raquel, né, no caso, apresentava a questão dos exames que a gente realizava, as consultas, né, a nossa produção dos profissionais da saúde. Recentemente, tanto eu quanto a Raquel estamos fazendo o curso de saúde pública e durante o curso a gente aprendeu que não é essa a forma correta de se fazer a apresentação, e sim a avaliação do relatório que está específico dentro do sistema do DigiSUS, tá? Então é o que eu vou apresentar para vocês hoje. Então ele é retirado, ali tem o site, né, da onde que a gente tirou esses recortes que eu trouxe aqui para vocês. Ele foi retirado do DigiSUS, que é alimentado, né, pelo secretário, né, o técnico da saúde e também pelo presidente do conselho e pela contabilidade através do CIOPS. Sempre troco os nomes. Então, aqui é o recorte, né, que foi feito lá do DigiSUS, onde a gente tem as subfunções, né, ou seja, qual o setor que está sendo realizado essas atividades, né, qual que é referente às ações. O descritivo ali das metas, então, são as ações que elas foram estabelecidas no Plano Anual de Saúde, né? Se ele foi contemplado, ele foi programado no plano anual e se ele foi executado nesse quadrimestre. Então, no caso aqui, eu trouxe para vocês a questão da administração geral. Então, como meta, a gente tinha reformar uma unidade de saúde, ele estava programado, né, uma unidade de saúde, e nesse quadrimestre, né, que seria referente a setembro, outubro, novembro e dezembro de 2024, ele está parcial. Por quê? Ele veio, a gente já fez, veio o recurso para a gente fazer a reforma da ESF Rio Guarani e com ampliação, porém ele está o projeto básico dele está em aprovação pela CESA, pela Vigilância Sanitária em Curitiba, e ainda não retornou para nós. Ela retornou algumas vezes para a gente fazer as correções do projeto, para daí a gente poder realmente executar ele, né? Então ele está parcial porque a gente está dando andamento e agora está aguardando eles retornar. A última foi em novembro que a gente foi até Curitiba junto com o pessoal de planejamento para ver se eles agilizavam, né, esse processo para nós. Então, que daí foi enviado a última vez a correção e estamos aguardando, já estamos em fevereiro, eles ainda não mandaram para nós. Chamar do concurso ou contratar profissionais para suprir a demanda, ele estava programado e está em execução. Nesse quadrimestre foi chamado fisioterapeuta, foi chamado dentista, foi chamado, foram vários profissionais que foram já chamados nesse último quadrimestre. Vou lembrar todos. Manter cobertura da estratégia de saúde da família em todo o território. Sim, ele está em execução, né? Então, todos os semestres a gente faz em todo o território, às vezes pode ser parcial por algum imprevisto, né? Alguma unidade para isso, mas isso no que pode ser previsto, por isso que a gente sempre tem que colocar que ele está em execução, porque todos eles vão estar executando. Se algum dia tiver imprevisto, né, de alguma unidade, como, por exemplo, quando a gente for construir o novo prédio da Prata, então ele pode ser comprometido e não pegar todo o território. Adquirir móveis e equipamentos para toda a UBS, sim, foi realizado, foi comprado, foi entregue para o Rio Guarani e para o assentamento Xagu. O da Prata, a gente na época achou melhor não enviar porque achava que a reforma, que a construção iria acontecer logo, né? Porém teve todos os imprevistos com a planta lá do próprias coisas do Ministério da Saúde. Então agora a gente vai estar enviando porque como vai
talvez demorar um pouquinho, eles já estão precisando dos móveis, está lá, mas estão todos guardados aqui, é só uma questão de levar. E daí, claro, a ESF Colina e sede também foram contemplados. Elaborar o plano de carreira para os funcionários da saúde. Sim, estava no programado, porém não foi executado. E aqui a gente vê que é um erro, falha nossa, como gestor, na hora de elaborar o plano anual de saúde, porque não é nós que elaboramos o plano de carreira, e sim, ele deve vir, né, do executivo, né, a gente deveria solicitar. Então, tem um erro na terminologia ali, elaborar um plano, e sim solicitar, né, e ele não foi realizado por isso, por causa dessa terminologia, a gente não fez, a gente não elabora, né. Manterem 100% a participação do consórcio Siscop, sim, em execução. Realizar ações para ampliação e oferta de cirurgias eletivas, sim, está em execução. Manterem 100% os plantões médicos da unidade de pronto atendimento e saúde na hora do município para os atendimentos de urgências. Aqui eu também tenho uma questão de terminologia, né? Unidade de pronto atendimento, ele não se tem mais, nós não temos um pronto atendimento, né? Ele era também o programa Saúde na Hora, que hoje também não existe mais, o governo, né, tirou esse programa. Então, essas duas terminologias não existem mais, tá? Mas é que como o plano anual ele tem que seguir o plano plurianual, a gente tem que colocar eles, né, no plano ainda com essa terminologia. Já para o próximo a gente já corrige isso, né? Mas os plantões foram mantidos, né? Então tá, sim, ele teve execução nesse último quadrimestre. Realizar no mínimo uma capacitação anual para os profissionais de saúde ACS. Sim, foram realizados durante o ano 3 capacitações, sendo nesse último quadrimestre. Manter o serviço de transporte coletivo dos pacientes para atendimento fora do município. Sim, ele estava programado e está em execução. Realizar no mínimo uma capacitação anual para os conselheiros de saúde, sim, foi realizado. 2 capacitações, uma em Toledo e uma em Guarapuava. Tá? Essa de Guarapuava foi nesse último quadrimestre. Realizar no mínimo uma capacitação anual para o ouvidor responsável pela ouvidoria municipal, sim, foi realizado online, né? O nosso ouvidor participou online com a Regional de Saúde. Realizar capacitação permanente em gestão e saúde e coordenação em atenção primária em saúde, sim, é realizado, como eu falei para vocês, eu estou fazendo uma dessa especialização, né, eu ocupo o cargo de coordenador, e a secretária também estava fazendo essa mesma especialização. Realizar 3 audiências públicas no ano de prestação de contas, sim, e em execução. Investir no mínimo 15% dos recursos da Lei Complementar Federal número 141, de 13/1 de 2012. Sim, ele estava programado e sim, ele foi executado, né, Gerson? Eu só não coloquei o valor porque eu fiz os recortes e quando eu fiz o recorte ali não estava aparecendo ainda para mim, mas depois na sequência que o Gerson vai aparecer nos outros slides, mas só nesse daqui que eu não apareceu, é 19,0 que foi o investimento. Então, na atenção primária, nossa, ficou bem pequenininho aqui, né? Eu vou ter que ler daqui, acho. Participação de eventos de capacitação do farmacêutico disponibilizado pela 5ª Regional de Saúde. Sim, ele estava programado, porém ele não foi realizado nesse último quadrimestre porque a regional não ofertou nenhum. Fortalecer e ampliar ao ano as notificações de violência doméstica, sexual e outras formas de violência. Sim, está em execução. Normatizar, promover e coordenar a organização, a assistência farmacêutica, obedecendo os princípios e diretrizes do SUS. Sim, e em execução. Manter a ação coletiva de escovação supervisionada em escolas, sim, e parcial, porque a gente só conseguiu realizar lá no Rio Guarani,
nas outras escolas não conseguimos fazer essa ação. Atingir a cobertura vacinal preconizada pelo Ministério da Saúde em 90%. Sim, aqui coloquei parcial e depois vocês vão ver lá, quando chegar na parte de vigilância epidemiológica, ele vai estar escrito não. Por que ele se repete? Porque são ações que elas competem tanto ao setor da atenção primária quanto da vigilância epidemiológica. Por que a gente diz que parcial e ao mesmo tempo diz que não? Porque em números que foi para o Ministério da Saúde, nós não atingimos os 90%. Porque aqui junto nesse, a gente tem a questão da aldeia indígena. E, infelizmente, eles não têm um sistema em que coloque os dados juntos com o nosso. Então, sempre quando sobe para o Ministério da Saúde, apenas aparecem os nossos registros do município. Só que eles estão contabilizados como a população, né? Então, a gente nunca consegue. A gente melhorou nossos indicadores, porque no ano passado, mais ou menos ali na metade do ano passado, eles começaram a alimentar sistema. Então, já começou a subir essas informações, mas antes não era, então por isso que a gente não atingia, ela tá menor dos 90% que é preconizado, tá? Mas no desenvolver, a ação ela é desenvolvida, ela é vacinada, todas as crianças, seja nós aqui ou lá na reserva, né? Porém, ela é só uma questão de alimentação de sistemas, tá? Capacitar as ESFs visando a orientação da população quanto aos riscos de automedicação estimulado e a devolução da medicação não utilizada ou vencidos. Sim, está preconizado, porém não foi realizado nenhuma capacitação nesse quadrimestre, tá? Então, sempre lembrando que é referente a esse quadrimestre. Aumentar em 5% o acompanhamento das condicionalidades do Bolsa Família. O nosso pactuado é 92% e a gente atingiu 95,99%, tá? Se a gente for ver aumentar, a gente teria que, para aumentar os 5%, a gente tinha que estar atingindo em torno de 97%, né, para poder aumentar os 5 ali. Só que daí nós temos toda aquela questão, né, tanto do acampamento aqui, quanto da reserva indígena, porque às vezes a gente não consegue encontrar, porque bem nos períodos que a gente tem que fazer essas buscas ativas, eles estão fora vendendo, né, a mercadoria deles, tudo, né, então a gente tá, e porque eles mudam muito de aldeia para aldeia, então a gente não consegue sempre cumprir exatamente a quantidade, mas a gente já está bem acima da quantidade pactuada, tá? Ampliar em 5% a razão de exame citopatológicos e colo do útero na faixa etária de 25 a 64 anos. Então, a nossa meta era 15%, a gente fez 18,5%. A gente não conseguiu também atingir os 5%. E eu explico por quê para vocês. Quando as meninas, a gente faz a campanha, principalmente em outubro, né? Então, outubro, dezembro tem maior procura, né, por esse exame. Porém, a gente não realiza o exame, mas para mulheres com faixa etária acima de 64 anos. Então, as meninas falaram que o ano passado a gente foi realizado esses exames fora da faixa ali, né? Então, ele não contabiliza aqui. Se a gente for ver em números fechados, o número foi bem bom, né? Mas em questão de resultados aqui para a faixa etária, ele não chega a atingir. Ele já é maior do que a gente tinha estabelecido de 15%, mas não conseguiu necessariamente fechar os 5% que nós desejávamos. Ampliar em 5% aos exames de mamografia em mulheres de 40 a 69 anos. Sim, foram realizados 340 exames. Aqui eu venho com números inteiros, porque antes nós não tínhamos um número certo de quem seriam essas pessoas. Então, agora a gente tem um outro sistema, a gente implantou ano passado um sistema
de prontuário, bem como o Estado fornece um sistema para nós que se chama o radar, onde a gente consegue até nominal quem são essas pessoas. Então, facilita para nós fazermos a busca ativa e definir as metas desse ano, de forma mais certinha, né? Então, a gente já fez esse levantamento para esse ano 2025 conseguir melhorar esses índices, tá? Aumentar em 100% a orientação dos tipos de parto e indicação de parto, sim, e sim. Então, todas as gestantes, né, recebem a orientação sobre as vias de parto. Realizar, no mínimo, 6 consultas de pré-natal e aumentar a proporção dos nascidos vivos. Então, aqui, deixa eu só achar aqui que eu me perdi. Seria 100%, né, em todas as nossas gestantes, porém a gente atinge aqui 46,3% dessas mulheres realizaram 6 consultas. Aqui venho de novo na questão reserva indígena, que a gente não tem acesso ao sistema deles, eles não têm um sistema para informação para a gente, então a gente não consegue ter essas metas cumpridas. E as nossas, quando é uma questão cultural, às vezes ela já vem com a idade já quase próxima de ganhar bebê, então não consegue atingir essas 6 consultas necessárias que elas precisariam, tá? A gente tem trabalhado para aumentar isso, para melhorar. Realizar ao menos 2 testes rápidos de sífilis nas gestantes usuárias do SUS, sim, e sempre em execução. Reduzir o número de óbitos maternos, sim, em execução. Não, nesse quadrimestre não tivemos nenhum óbito materno. Manter 100% do sistema informatizado, isso está acontecendo. Reduzir a mortalidade infantil, sim. Nesse quadrimestre não tinha nenhum, só que quando eu coloco não ali é porque a gente teve óbitos nesse ano, mas nesse quadrimestre não teve nenhum, tá? Manter 100% do uso de prontuários eletrônicos nos consultórios médicos e na unidade de pronto atendimento no programa Saúde na Hora, sim, a gente tem em todos. Investigar 100% dos óbitos infantis e fetais, sim, isso é realizado junto, tanto na atenção primária, como vocês vão ver na questão da epidemiologia. Investigar 100% dos óbitos maternos, também realizado, programado e em execução. Investigar 100% dos óbitos de mulheres em idade fértil, sim, e em execução. Nesse quadrimestre, nós tivemos 3 óbitos de mulheres em idade fértil. Garantir a realização de exames de HIV em todos os casos novos de tuberculose, sim, é executado. Aumentar 100% a população, a proporção de registro de óbitos em causas básicas definidas, sim, em execução. Realizar todas as ações de vigilância sanitária, sim, foram realizadas. Implantar ações de educação permanente para a qualificação da rede de atenção à saúde, sim, estava ocorrendo o curso de gestante, né? E também estava tendo das plantas medicinais. Aqui na parte de assistência hospitalar e ambulatorial, então, nós tínhamos uma ação, promover uma avaliação anual das cirurgias eletivas e consultas especializadas na UBS, sim, ela está em execução. Da vigilância sanitária, então, além das que já estão junto lá na saúde, lá na atenção primária, tinha desenvolver 100% o programa estadual de controle da dengue, visando a prevenção da epidemias e óbitos, sim, foram realizadas. Inspecionar 100% em caráter complementar ou suplementar os estabelecimentos de interesse à saúde, considerando a de maior risco, também foi executado. Aqui da vigilância epidemiológica, então, como eu falei para vocês, tem alguns que já foram lidos lá, que vai se repetir, porque é uma ação que os 2 setores dentro da saúde realizam, tá?
Mas eu vou me atentar àqueles que não estão contemplados lá na atenção primária, tá? Desenvolver 100% o programa estadual em controle à dengue, visando a prevenção de epidemiologias e óbitos, foi realizado. Realizar investigação de 100% de eventos adversos à saúde de qualquer natureza e notificação compulsória. Sim, está em execução. Aqui que eu falei a questão da vacinação que não atingiu, é porque nós não conseguimos ter em números o 90%, né? Aqui, curar em 100% os casos diagnosticados de rancenias, entre outros casos, sim, está em execução. Curar em 100% os casos de diagnóstico de tuberculose, sim, execução. Aqui nesses dois eu falo de novo, nós temos erros de terminologia ali, que curar não seria a palavra certa, então a gente vai tentar corrigir para o próximo, né? Reduzir a taxa de abandono no tratamento de tuberculose, sim, execução, nós não tínhamos nenhum abandono nesse quadrimestre. Ampliar as notificações de agravo de doença em saúde do trabalhador em 10% em conformidade com a portaria. Sim, a gente está tentando, né, o máximo possível ter as notificações. Antes procuravam os atendimentos de urgência e emergência, mas na hora a gente não notificava por ser um problema de saúde do trabalhador. Passava batido. Se cortou lá com a motosserra, né? Tá fazendo. Isso daí é um acidente de trabalho, então a gente tem que notificar, tá? Ampliar em 5% ano as proporções de amostras de água examinadas para o parâmetro de coliformes totais, cloro residual e turbidez, tendo como referência 40% da diretriz nacional do plano de amostragem. Sim, foi realizado. Notificar a Regional de Saúde todos os casos suspeitos e confirmados de Covid. Sim, foi realizado. Monitorar e manter registro de casos suspeitos e confirmados de Covid. Também foi realizado. Garantir o acolhimento, recolhimento, atendimento para controle de casos suspeitos do Covid também foi realizado. E as demais ações foram já contempladas e mencionadas anteriormente. Aí aqui eu peço para o Gerson vir aqui explicar. Essa é a questão orçamentária, né? Então, também lá, como o Gerson, né, falou, ele coloca no CIOPS, e daí ele puxa, né, migra para o DigeSUS, e daí ele vem tudo que foi gasto com cada subseção. Então, quanto foi gastado com a atenção primária para a gente executar aquelas ações que eu trouxe aqui para vocês agora, né? Quanto que foi hospitalar e cada um desses itens, né? Então, quando a gente faz o plano anual, a gente já mais ou menos determina qual é a previsão que a gente tem para gastar com cada um desses setores, né? E aqui ele traz o quanto foi efetivamente gasto, né? Você quer explicar melhor, Gerson? Então, nessa parte aqui, né, aqui o que foi recursos próprios, 15.169, que é da fonte zero. Ali da fonte 303, 9.452.000. Transferências federal, 4.900.000, ficou um número pequenininho, né? Que acho que foi copiado da tela, né? Do sistema, deixa eu ver se no meu, porque eu tenho também esse, mas acho que fica ruim também, porque eu copiei da tela também. Esse que é do sistema CIOPS, que é o sistema que nós alimentamos e vai lá para o governo federal. Então, ele fica também disponibilizado na internet, né? As transferências fundo a fundo, o que foi gasto com cada vigilância epidemiológica, alimentação, nutrição e as funções, né, que são separadas. Então, o total deu 18.179.000. Deixa eu só voltar aqui, acho que esse aqui, né? Aqui também, acho que se a gente for detalhar tudo isso, ele é possível localizar todas essas informações, elas ficam disponibilizadas também no CIOPS.
Aqui a participação da Receita de Impostos 5,68. Aqui eu vou trazer para um dado aqui só algumas coisas que são um pouco mais, talvez mais relevantes, mas eu entender. Por exemplo, o gasto, ele faz um cálculo de gasto por habitante, despesa total com saúde reais por habitante, ficou em 1.547,70, que é pelo cálculo do governo. Aqui traz um índice de participação da receita própria aplicada em saúde conforme a Lei Complementar 141 de 2012, que é os 15% do município, 19,53%. Então, pelos nossos cálculos e aquilo que vai para o Tribunal de Contas, na interpretação do tribunal, tem uma diferença de interpretação entre o Ministério e aquilo que o Tribunal de Contas interpreta. Pelo nosso cálculo, ficou em 19,9%. Cálculo do Ministério da Saúde, dos nossos gastos com saúde, ficou em 19,53%. É uma interpretação, né? Os sistemas acabam às vezes não trazem as mesmas interpretações, cálculos diferentes. Eles consideram que superávit, algumas coisas não traz a mesma interpretação do Tribunal de Contas. Deixa eu ver aqui se é um outro dado relevante aqui. Despesa com medicamentos, pessoal, né? Aqui, pessoal também é despesa com pessoal, 35,20. Então, do total que é gasto, 35,20 é despesa com pessoal. A saúde tem bastante despesa com transporte, combustível, uma série de coisas, né? E pessoal, a parte do pessoal corresponde a 35,4%. Vamos passar mais aqui. Esse outro. Acho que não precisa. É a nossa interpretação aqui das receitas, né? Esse aqui que é o site do. Então, o que compõe as receitas do município, né? 15% de IPTU, 366 mil, automaticamente vai para a saúde, 54 mil. ITBI, assim por diante. ITBI, ISS. Então, essa é a divisão do que arrecadou, daquilo que vai fazer parte do índice da saúde. Então, o que foi arrecadado, 48.996.000. Os 15% totaliza 7.349.000. Desse foi gasto 9.354.000, ou seja, 19,09% desse montante aqui. O mínimo, então, seria 7.349.000, foi gasto 9.354.000, ou seja, do índice de gasto com a saúde, ultrapassamos 2.004.000 reais acima do mínimo de 15%, né? Então, nós temos um grande volume de veículos que estão constantemente, né, em profissionais, muitos profissionais, médicos terceirizados, e é um volume muito grande de recursos. Esse recurso, né, que repassa do SUS Federal 5.171.000, do SUS Estadual 1.367.000, de recursos próprios da fonte 303 e fonte zero, 9.463.000 reais. Total, 16.001.000 reais para a saúde. Isso que nós já passamos. Obrigado, é da Jocely, que é ela quem conclui aí. Então tá. Como o Gerson falou, essas informações ele é disponível ao público, né, tanto pelo CIOPS quanto pelo DGSUS, né, e a gente também coloca lá no site da prefeitura, né, como o Gerson mostrou lá nos slides dele, tem uma pastinha só da saúde e a gente disponibiliza. Esse relatório do quadrimestral, ele na íntegra, né, aqui eu trouxe os recortes mais importantes, mas ele vai estar lá assim que a gente tiver a resolução de aprovação dele anexada, a gente insere lá no sistema também para consulta. Ok? Alguma pergunta, alguma coisa que eu possa responder? Então, vamos encerrar aqui, né, Gerson? Certinho? Obrigada a todos pela presença. Gerson, obrigada pela explanação. Agradeço a todos. Fora cada. Pode ficar fora da gravação.